Porque eu vou meter a pergunta. Vai ter tempo de eu falar da galera aqui, do que a galera falou, por que eu discordo de muita coisa que foi dito pelos naturalistas aqui do grupo. E eu só gostaria de ressaltar que na minha próxima fala, eu vou falar de como, na verdade, como o Alisson falou, os registros fósseis, eles acabam comprovando que a teoria da evolução é falsa e ela não consegue comprovar os seus próprios critérios, as suas próprias 4 bases, por meio dessas próprias evidências do que nós temos nos registros fósseis. Eu vou citar aqui o folhelo de Burks, o monte de Maltin-Chen, eu vou citar vários folhelos mais modernos, vou citar experimentos científicos válidos, tá? Vou mostrar, inclusive, como que os registros fósseis, eles comprovam que a teoria da evolução ela é cheia de falhas, que inclusive os próprios evolucionistas se recusam a explicar e apenas jogam para o canto do tapete e falam assim, não, é por causa disso e daquilo, e como que eu vou mostrar? Esse vai ser meu próximo argumento, já vou preparando vocês. E agora, eu vou meter a pergunta, tá, gente? Eu vou meter a pergunta unicamente de em que o design inteligente se diferencia da questão bíblica da narrativa do Gênesis. Gente, primeiro é o seguinte, as pessoas, elas geralmente gostam de falar, eu vejo muito ateu falando isso, que tem um certo conhecimento científico interessante, mas o cara não tem base literária ou poética nenhuma para poder ver qual que foi a verdadeira finalidade semântica que originou, né, que foi pela qual o Gênesis foi feito. É necessário entender o seguinte, o Gênesis, muitos ateus falam, né, o Gênesis é apenas uma narrativa alegórica para a criação do homem. Então vamos lá. Por que então, se ele é apenas uma narrativa alegórica, ele se dispõe de tantos símbolos que remetem tanto ao aspecto natural do homem, quanto ao comportamento que hoje a ciência descobre e comprova? Como assim? O que eu quero dizer? Por exemplo, no Gênesis, assim como em várias outras epopeias, de várias outras tradições religiosas, como a epopeia de Gilgamesh, a criação dos trabalhos de Hesíodo, os Vedas, todos eles têm em comum, por exemplo, em falar que o homem vem do barro, né? O homem vem do barro, ele vem da argila, e por meio do sopro da vida, no caso, na mitologia grega, era o Prometeu que vinha com a tocha e colocava a tocha em cima do cara e depois soprava, do boneco de argila e depois soprava. O Gênesis é Deus criando o homem lá do barro e sopra. Nos Vedas é parecido com o do barro e tudo mais, e por aí vai. Ou seja, percebe-se que o Gênesis, ele possui a mesma finalidade semântica de todas essas outras narrativas, que excede o âmbito do simbólico, mas busca mostrar que os antigos sabiam de alguma forma, eles tinham conhecimento profundo de que nós sim somos feitos no corpo das partes substanciais e dos elementos minerais e químicos que provêm da terra, né? Nós temos sódio, nós temos carbono, nós temos isso, nós temos aquilo, tudo que você encontra no solo. E nós encontramos isso, coincidentemente, na terra, né, na argila em si mesmo, né, porque a argila, inclusive, é um material que funde esses elementos, que depois foi descoberto, inclusive, pela ciência de hoje em dia, que a maior parte dos aminoácidos que foram importantes para o DNA, se juntaram em meio à argila, especificamente a argila. Então você pensa, poxa, por que os antigos utilizaram justamente o símbolo da argila e do barro para poder se referir, todos em culturas muito distantes entre si, para se referir à criação do homem? Então você percebe, poxa, isso excede o âmbito do alegórico e apenas do mitológico, porque você vê que alguma coisa realmente foi revelada para haver tantas coincidências entre as várias mitologias, as várias narrativas poéticas e religiosas entre os povos, entende? Você vê sempre os mesmos símbolos, os mesmos padrões, e pensa, poxa, será mesmo que é apenas uma criação da mente infantil humana de uma época em que não havia ciência? Gente, por favor, as coincidências são muitas. As evidências de que os pontos em comum entre todas as narrativas, porque o Gênesis, escrito lá por Moisés, lá no Pentateuco, né, que a gente fala aqui no Facebook Moisés, mas isso aí é uma questão pessoal, né, é muita coincidência, cara, com outras narrativas, inclusive diz geográfica e historicamente muito distante e mitológica. Vamos pegar esse termo mitológico. Então, nenhuma narrativa poética dessa época que fala, por exemplo, que o ser humano nasceu em estado bestial. Não tem nenhuma que ele fala que ele nasceu em estado bestial. Todas relatam em comum que o ser humano nasceu com uma concepção um tanto transcendental e um pouco mais metafísica e uma noção mais lúcida, assim, mais racional mesmo da natureza, e por meio dos seus próprios atos foi decaindo. A questão é o seguinte, o darwinismo, a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, todos eles partem já de uma perspectiva de naturalismo filosófico, né? É uma forma de tentar dizer, no fim das contas, que não há um Criador. É isso que é. E é por isso que o evoteísmo
é algo que corrompe a teologia, corrompe a filosofia, corrompe a própria evolução, porque a evolução não é algo compatível com Deus, especialmente se for o Deus da Bíblia. Para ser o Deus da Bíblia, tem que ser perfeitamente compatível com o que está em Gênesis. E aí já entra o criacionismo bíblico. Dito isso, se há um criador, esse criador tem que ter sido não criado. Essa perspectiva ela até pode ser harmonizada com bilhões de anos, com tempo profundo e etc. Talvez com uma evolução guiada. Tanto que existem defensores do design inteligente até que são ateus. Ah, são raros. Sim, são raros. Porque é difícil você fugir da conclusão lógica de que existe um criador. E o criacionismo bíblico ele se baseia diretamente no Gênesis. Então é naquela ordem que está lá. Né? Não pode fugir daquela ordem. Aí eu, como um cristão, eu aceito aquilo ali como verdade. E ponto final. Aquilo ali é uma verdade. Acabou. Deus não iria errar, não iria inventar uma historinha, né, só para ensinar moral pro povo, e não algo realmente inspirado dizendo a verdade, assim, não fui eu que criei, se eu sou Deus, fui eu que criei, eu vou dizer como eu fiz, eu não preciso dar todos os detalhes, etc, porque, assim, as pessoas não entenderiam, né, Deus, ele tem que se comunicar de forma que as pessoas entendam, ele sabe disso, né, é como a gente, quando vai falar com uma criança, a gente tem que adaptar a linguagem. Dito isso, Deus, ele descreveu de forma, mesmo que adaptada, precisa o que ele fez. E está na ordem correta. Aí, além disso, se você ir para os hebraístas, por 19 séculos eles interpretavam que tudo aquilo era literal. Aí vem o Darwin e pessoas querendo salvar a Bíblia, como se a Bíblia precisasse ser salva, vão lá e tentam harmonizar isso por milhões de anos. Para quê? Por que motivo? Bom, obviamente que ele iria revelar a forma como ele fez. De forma que pudesse ser entendido, mas ele ia revelar. Deus não é mentiroso? Cristão aceita a Bíblia, do jeito que a Bíblia é. E ponto final. Ô Clebson, como é que tá? Porque assim, cara, quando eu fui convidado, eu e o Lira, por o Jadson, né, falou que iria chamar o Andrada, o Roberto, né, e o Noronha, para ficar 3 pessoas contra 3, né, cara? Porque assim, a questão do tempo aqui já está, né, 6 vezes 6, tá dando 30, quase 40 minutos aí para um lado e 15 minutos pro outro, cara. Aí, tipo assim, o tema é design inteligente. A gente vai ter que ficar falando sobre criacionismo e Bíblia também? A primeira questão aqui é o seguinte, tá? Hoje em dia a gente não trabalha mais com uma visão meramente darwinista, tá? É uma visão neo-darwinista, porque a visão de Darwin ainda era bem limitada, né? Porque no período dele havia diversos problemas com questões, por exemplo, de fósseis tradicionais que ainda não eram descobertos, né? Algumas outras coisas sobre genética que ainda não se trabalhavam na época, e isso foi evoluindo ao decorrer do tempo. Então, hoje, com a perspectiva mais neo-darwinista, né, esses tipos de coisas que foram acrescentados ao decorrer do tempo para englobar na teoria, tá? Então, o que nós chamamos hoje da perspectiva darwinista, ou neo-darwinista, vamos dizer assim, né, que é o campo básico que se trabalha no campo da ciência, da ciência biológica, né, vamos dizer assim, né, ela já é um conceito acadêmico já, né? Ela é a base acadêmica, é o consenso acadêmico, é aquilo que já está bem estabelecido e é aquilo que normalmente todo mundo se trabalha em cima. Então, a principal diferença do DI para o campo neo-darwinista é isso, né? Porque ele já é um campo que já está bem estabelecido, é um campo que já está bem embasado e atualmente, né, ela é a teoria a qual, se o TDI vai querer se elevar à ciência, vamos dizer assim, né, ou querer se trazer uma boa proposta, né, ele vai ter que, de alguma maneira, se provar melhor que essa, porque é mais ou menos assim que funciona as questões ali de paralelos científicos, tá? Quando vai se levantar uma nova teoria, né, aquela que já está estabelecida, ela tende a ser mais difícil de derrubar. A nova que vai surgir, ela vai entrar com o caráter de se provar, tá? Então, a primeira pauta é essa, tá? Sobre a questão do DI, o que o DI é hoje? Hoje o DI ele não é considerado uma ciência, tá? Hoje não é. Formalmente ela não é uma ciência. Ela pode lutar para ganhar seu espaço no futuro, mas hoje ela ainda não se enquadra como uma. Sobre a questão do criacionismo. O criacionismo não, atualmente não é. O criacionismo ele é uma verdade de fé. Então, para campo pessoal de fé, não se tem problema algum de alguém assumir isso daí. Fé, a pessoa acredita no que bem entender, né? Inclusive, acho que o rapaz que falou aqui antes de mim, né? Ele trouxe a ideia de tentar fundamentalizar a ideia do universo com um criador, ou algo assim do tipo, baseado na fé dele. Né? E aí teve uma outra inferência que é levantada sobre a questão de comparação de mitos, né? Ó, determinados povos têm esses determinados mitos, esses mitos aqui, eles demonstram uma convergência, logo aparenta com que isso daí faça algum sentido e traga alguma verdade. Entende que a base que estão se levantando são bases de crença, bases de fé, bases de mitos, bases de culturas, né?
E quando a gente vai trabalhar com ciência, a gente não vai trabalhar com bases pautadas em meramente fé ou uma tradição ou algo assim do tipo. É por isso que não se está tendo esse embate em campo acadêmico entre o DI e o campo que nós já estamos já estabelecidos. Porque a maior parte das verdades que são atribuídas são verdades pessoais. São verdades de crença, são verdades de fé. E verdade de fé não se leva a ser a debate. E aí nós vamos pelas questões de método simples, tá? Como foi utilizado ali, eu acho que no vídeo que foi levantado aqui antes de eu entrar, né? Que era a questão do subverter a questão do método, né? De agora eu vou inferir alguma coisa e você agora que lute para tentar descomprovar aquilo que está se levantando, né? Não existe esse tipo de método. Não, todo método funciona baseado nisso daqui. Eu infiro alguma coisa e eu tento trazer as bases para comprovar aquilo que eu falo. Se aquilo que eu trouxe se demonstra ser uma verdade, assim, vamos dizer, a melhor explicativa sobre os eventos aqui levantados, ela vai se tornar o consenso. Se uma nova vai surgir, ela vai competir com essa que é consenso para se levantar a uma teoria melhor. Se ela não se demonstra uma teoria melhor, ou uma teoria que compete com essa, ela acaba não ganhando prestígio algum e fica marginalizada, vamos dizer assim, né? Então, a principal problemática que se está tendo no DI não é meramente uma questão de levantar questionamentos. Questionamentos qualquer uma pessoa pode levantar sobre qualquer coisa. É a questão de se trazer, né, as respostas sobre as inferências levantadas. Por exemplo, quando se levanta sobre as questões ali, por exemplo, dos fósseis, né, e os fósseis de alguma maneira iriam pesar a favor do DI, mas como é que ele iria pesar a favor do DI se atualmente, pelo campo metodológico que utilizamos nas ciências evolutivas, por exemplo, os fósseis são utilizados como a principal base para se entender a evolução. É o principal pilar. E aí vai a questão da datação, né, que se utilizando normalmente o potássio, normalmente se usa o potássio para fazer a datação, né, se levanta para espécimes ali de animais que seja 60 milhões de anos atrás, como por exemplo os dinossauros ali, o tiranossauro, por exemplo, acho que é pautado mais ou menos nesse período ali de 60 milhões de anos. Eu acho que é mais ou menos nesse período ali que é o Cretáceo, mas existem formas de vidas muito mais lá para trás, né? Então aí gera um problema enorme, né, quando a gente vai negligenciar as evidências que nós temos apontado. Não há problema algum de alguma pessoa ali questionar o que nós estamos ali trabalhando em campo científico. Nós temos que questionar mesmo. Eu trabalho com o campo da história, a gente o tempo inteiro tem que questionar as informações que estão ali. A gente vai ter que, por exemplo, algumas vezes as informações são tão poucas que a gente vai ter que inferir algumas coisas ali e pegar diversos outros autores que se trabalham com isso, ou cruzar informações com regiões próximas ali para a gente ter um conceito do que ocorreu. Mas é diferente quando eu pego uma ideia já estabelecida para inventar uma nova. Sempre que eu vou inventar uma ideia nova, vai sofrer uma rejeição maior. E é isso que eu estou tentando levantar aqui para o pessoal entender, tá? Quando vocês forem trabalhar, se vocês têm o interesse de levar isso para campo científico, não ficar somente com vídeo no YouTube. Se vocês quiserem publicar artigo e levar para debate acadêmico sério, porque no YouTube a gente pode discutir qualquer coisa. A gente pode discutir terra plana, pode discutir pantera cor-de-rosa, pode discutir o que dá vontade. Mas em campo científico tende as discussões serem muito mais, vamos dizer assim, mais sérias, né? Vai ser uma discussão bem mais formalizada, onde tudo aquilo que você levantar, você vai ter que demonstrar as evidências do porquê isso daqui, você está dizendo isso daqui, por causa disso daqui, ela é comprovada. Então, se vocês têm esse interesse de levar para campo sério e não meramente para discussão de YouTube, tudo aquilo que vocês inferirem, vocês escrevam e tentem comprovar. Para ponto final aqui, não existe esse ódio meu, ou ódio do pessoal que está aqui, ao cristianismo, ao criacionismo. A gente não tem esse tipo de ódio, tanto que eu estou o tempo inteiro ali conversando com o Diego nas lives. Tem que ter cuidado com esse tipo de discurso, porque vai gerar uma imagem antagônica da gente. Você sabe que o pessoal que está aqui, né, pode ser influenciado por esse tipo Flávio. Tá bem. Deixa eu dar só esse pontinho rapidinho, né? Então, assim, discurso quando você tenta levantar essa questão ali de caráter de eu odeio cristão, ou eu odeio criacionismo, né? Isso pode levantar uma ideia da gente ser intolerante religioso. Intolerância religiosa é crime. Então, cuidado com esse tipo de discurso.